Declare isso nessa noite, que Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite. Dia e noite, nossa adoração. Dia e noite, sua dia e noite, nossa adoração. Dia e noite, sua tu és digno de tudo. Só tu és Senhor. You are worthy, worthy of it all. Aleluia. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Te exalto. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos. Te Glórias a Deus. Aleluia. Dê a mão para alguém que está ao seu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ora em línguas, ora em línguas. Se você não ora em línguas, ora com entendimento. Vamos orar uns pelos outros agora. Mais alto.
Dê lugar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma esse lugar numa atmosfera de adoração. Senhor, visita os quatro cantos deste lugar. Pai, no nome de Jesus, declaramos o Teu senhorio. Declaramos toda a honra, toda a glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declaramos, Senhor Deus, enche esse lugar com a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, vai quebrando grilhões, vai desfazendo enfermidades, vai manifestando o Seu poder curador. Vai, Senhor Deus, colocando agora cada um de nós, Senhor, olhos que veem, ouvidos que ouvem, coração que compreende. Pai, nós crescemos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor Deus. Precisamos de milagres, precisamos de cura, Senhor Deus. Repreendemos toda e qualquer obra maligna. Repreendemos, Senhor, declarando que nenhuma arma forjada prosperará contra as nossas vidas. Declaramos, Pai, que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Declaramos que o Senhor tem, Senhor, total liberdade de agir, de fluir, de falar, de revelar, de tocar, de curar, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, vem, Senhor, com Teu fogo, vem com a Tua glória. Toca cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, cada jovem neste lugar. Pai, aquele que entrou aqui cansado, saia curado. Oprimido, saia liberto. Aquele que entrou sobrecarregado, seja encorajado. Senhor, manifesta do Teu poder curador nessa noite. Desde já nós Te damos toda a honra e toda a glória. Agora dá um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Deus é bom! Amém? Diga, Senhor, fala comigo nessa noite. Abre os meus olhos, os meus ouvidos, em nome de Jesus. Eu quero receber algo do Senhor nessa noite. Abençoa a minha vida e abençoa os meus irmãos e irmãs, quebrando todo jugo e removendo todo fardo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Dá mais um aplauso ao Senhor, pode se assentar. Obrigado, irmãos, obrigado. Glória a Deus. A armadura de Deus revelada em Jesus. Eu estive meditando essa passagem já fazem uns 4 meses. Eu ia começar a ensinar na nossa igreja lá nos Estados Unidos sobre a armadura de Efésios 6. E conforme eu lia Efésios, eu via que toda a carta aos Efésios tem a ver com batalha espiritual. Não dá para nós falarmos tudo numa noite, é óbvio. Foram 14 semanas, verso por verso, são 155 versos. Mas você vê que Paulo, do começo ao fim, ele fala de algo que muitas vezes nós nós temos a realidade. Nós até cremos que existe uma batalha espiritual. E às vezes até lutamos nessa batalha, mas quando você vê Paulo, você vê que ele não luta para conquistar a vitória, mas ele luta numa posição de vitória. Quem pode dizer amém? É diferente quando você luta para vencer e quando você luta porque você já é vencedor. Quando você luta daqui para lá para afetar os céus e quando você entende que você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Aí você luta de lá para cá. E você determina coisas no mundo espiritual. E você se apropria que você é um filho e filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você acredita que você é cabeça e não cauda, que você vai andar por cima e não por baixo. Quantos podem dizer amém por isso? Isso afeta a forma que você ora por cura. Afeta a forma que você recebe a cura. Afeta a forma que você libera a cura sobre a vida de alguém. Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então nessa noite, nesses minutos nós temos aqui, 30, 35 minutos. Eu quero... Dá para ir mais? Nessas 2 horas que nós temos... Não tanto, né? Mas nesse momento eu espero, de verdade, que você possa se conectar com isso. Porque não é assim, tipo, se eu não entrar em batalha espiritual, o inimigo vai me deixar em paz. Ele não vai fazer isso. Então é melhor você aprender quem Ele é, as armas que você tem, quem você é em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por isso?
Então eu quero começar com essa declaração: estamos totalmente equipados quando nos revestimos de Cristo. Repita comigo: estamos totalmente equipados quando nos revestimos de Cristo. Você crê nisso? Então fala mais uma vez. Ei, Jesus, tem misericórdia. Vamos lá, 1, 2, 3. Estamos totalmente equipados quando nos revestimos de Cristo. Romanos 13, 12, o 12, o 13 e o 14. Romanos 13, 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado. Em inglês é mais forte ainda, porque diz assim: it's like throw it away. Lance fora. Deixemos de lado as obras das trevas. E olha só, revistamo-nos da armadura da luz. Revistamo-nos, isso não é só para pastores, líderes, mestres, apóstolos, profetas, isso é para toda a igreja. Revistamos-nos da armadura da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não, aí ele coloca duplas assim: orgias e bebedeiras, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, ele fala então primeiro, revistamos de armadura da luz. Aí ele explica o que é essa armadura da luz. No verso seguinte ele diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa armadura. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. 3 coisas nós vamos ver. A primeira delas é essa: conheça a fonte da sua força. Diga isso: conheça a fonte da sua força. Fala para alguém: conheça a fonte da sua força. Às vezes você não se apega ou não percebe isso, porque nós, no Brasil até que tem mais cultos do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um no meio da semana, um no domingo. Às vezes nem tem culto à noite, então é só de domingo. Mas assim, quando você entende que não é só o fato de estar aqui, quando você entende que é o dia a dia, você tem uma força que vem, não é normal, é algo sobrenatural. Quando eu fazia viagens para a Coreia do Sul, que foram 10 viagens, irmãos, estamos falando de 2 cultos no dia que eu viajava, 3 cultos no segundo dia, 3 cultos no terceiro dia, 2 cultos no próximo dia, viajava de manhã. Irmãos, em um mês eu pregava uma média de 50, 60 cultos. Depois do terceiro, quarto, depois da primeira semana, algo acontecia onde eu experimentava o que é você depender da força divina. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos estão precisando da sua força renovada nessa noite? Aqueles que esperam no Senhor. They that wait upon the Lord. Em inglês não é só esperar, é aqueles que servem no Senhor. Porque lá nos Estados Unidos, quando você fala de ir para o restaurante, tem o garçom, ele se chama waiter or waitress. They're gonna wait the table. Eles vão servir a mesa. Então em Brasil esperam, mas a conotação é: aqueles que servem no Senhor renovarão as suas forças. O problema é o fato de as pessoas às vezes não querer se envolver, ou se machucou numa outra igreja, ou se machucou no ministério, ou teve uma experiência ruim. Ela prefere ficar na parte de fundo, na parte de atrás. Ela não quer se envolver. Irmãos, a nossa força está em fazer a obra de Deus. A nossa força é em achar um lugar onde você vai estar plugado, onde você vai estar conectado, onde você vai deixar a unção fluir de você para abençoar outra vida. Quem pode dizer amém por isso? Então, se a pessoa só espera receber, irmão, alguma coisa acontece. Aliás, o mar morto só é morto porque ele só recebe água de outros rios e não deságua. Quem sabia disso? O mar morto só recebe, a água fica parada. Mas quando você recebe, você dá, você recebe, você dá. Aí você ativa o princípio que nós usamos para finanças. Mas esse é um princípio para todas as áreas da sua vida. Quanto mais você dá, mais ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você dá do seu tempo, Deus multiplica o seu tempo. Você dá das suas finanças, Deus multiplica as suas finanças.
Você dá do que você tem, você dá o tempo para Deus, você dá o tempo na casa do Senhor, você dá o tempo praticando, ensaiando, no coral, na orquestra, no louvor, nas bandas, na intercessão, no grupo familiar, na família. Quanto mais você dá, mais você recebe. Para que nós vamos receber se a gente não está disposto a dar? Quem pode dizer amém? Então quando Paulo fala isso, conheça a fonte da sua força, Efésios 6:10. Efésios 6:10, eu posso te dar as palavras no original, mas eu vou já direto para o que significa. Finalmente, depois de ele falar, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, então não é menos importante, mas ele chega agora à conclusão do que ele queria dizer, desde o capítulo 1. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Expandindo um pouquinho agora para os significados. Finalmente, fortaleçam-se, ou seja, sejam continuamente capacitados no Senhor e na força, no poder governante do seu poder, que é o músculo por trás da ação. Vistam toda a armadura, não só parte dela, ela toda. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Essa palavra, irmãos, eu tenho alguns programas no meu computador. Quando eu clico uma palavra no original, em cima da palavra amplia e te mostra no grego, hebraico e o que tem. Só essa palavra, irmãos, olha o que significa ficar firmes. Quando você já ouviu, você cumprimenta alguém e fala, fica firme, irmão. Quem já falou isso? Olha o que significa. Permaneça imóvel sob pressão. Mantenha sua posição dada por Deus sem recuar. Fica firme. Para resistir às táticas não apenas de ataques brutos. Fique estabelecido em seu lugar para ser mantido intacto, imóvel, ileso. Tenha uma mente firme, alguém que não hesita e que não renuncia. Tudo isso significa fica firme. Agora, ciladas, essa palavra ciladas vem de uma palavrinha que significa metodeia, ou metódia no grego. Significa estratégias astutas, enganos sistemáticos, armadilhas metódicas. Se você parar para perceber, às vezes que o inimigo te atacou, ele sempre te atacou com a mesma coisa. Quem já reparou isso? Pode passar um tempo, aí ele vem e usa uma situação, ou usa alguém, ou usa uma circunstância, mas é o mesmo problema, é algo metódico. Ele quer tentar minar suas forças. Ele quer tentar fazer você pensar que agora já era, agora não tem mais jeito, agora não dá mais, agora eu vou morrer, agora não tem, agora já. Em nome de Jesus, irmão, tome posse que a sua força não vem daqui, a sua força vem de lá. A sua força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então quando nós falamos disso, o Senhor está nos dando força para você entender, o seu inimigo, o nosso inimigo não brinca. Então o primeiro é, conheça a sua força, de onde ela vem. Segundo, conheça o seu inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. 6:12, Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Só vou dar rapidamente, não vou entrar em detalhes hoje sobre isso, mas os principados operam sobre nações e territórios, buscando controlar eventos de grande escala. As potestades influenciam líderes políticos, decisões governamentais, procurando corrompê-las e desviá-las do propósito divino. Os dominadores desse mundo tenebroso afetam culturas, regiões, condições físicas, promovem um engano por meio de falsos ensinamentos, práticas ocultas e decadência moral. Forças espirituais da maldade nos lugares celestes envolve tormento direto, opressão demoníaca, possessão, influência sobre indivíduos e manifestações sobrenaturais. Agora vem as armas. E é aí que você vai ver por que é tão importante se revestir de Cristo. Quem pode dizer amém? Então diga agora para o seu irmão, conheça as suas armas.
Efésios 6,13 em diante diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, olha isso, irmãos, que Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo. Quantos aqui estão precisando vencer alguma coisa ainda? Diga amém. Porque a palavra do Senhor me garante que é possível vencer em todas as coisas. Depois de ter desvencido tudo, o inimigo atacou, o inimigo lançou, o inimigo veio com enfermidade, não deu certo, o inimigo veio com um ataque financeiro, não deu certo, o inimigo tentou levantar alguém, ou levantar calúnia, levantar falso testemunho, não deu certo, o inimigo tentou desanimar, não deu certo, depressão não deu certo, angústia não deu certo, a depressão não deu certo, a ansiedade não deu certo. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Sabe o que acontece, irmãos, quando você vê alguém que caminha assim? De verdade, você vê alguém que parece que a pessoa não é que ela não tem problema, mas a atitude dela, ela entendeu tanto a posição dela em Cristo, que ela chega a ser irritante. É tipo assim, meu, como que pode? Mas quando você mergulha no livro de Efésios, você vai entender que se Paulo coloca isso, irmãos, é possível então você vencer em todas as áreas da sua vida. Por isso que o Senhor te chamou não para ser um derrotado, o Senhor te chama para ser um vencedor. O Senhor te chama para você tomar posse das suas armas. O Senhor te chama para você entender de onde vem a sua força. O Senhor te chama para você entender quem é o seu inimigo, não são pessoas. O Senhor te chama para você entender que são armas espirituais. O Senhor te chama para você entender que são principados e potestades nas regiões celestes, que tentam impedir o plano e o propósito de Deus. Mas quando você entende que maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo, e quando você entende, irmãos, por isso que Paulo fala: eu oro para que os olhos do seu entendimento possam ser iluminados. Eu tive algumas experiências assim, onde eu estava num país, o ataque estava acontecendo em casa, a distância era... Eu lembro uma vez, eu estava ministrando em São Paulo, eu morava em Tampa na época. Veio uma chuva lá nos Estados Unidos, irmãos, na região que nós morávamos, 72 horas chovendo. Eu não sabia o que fazer, se eu fosse para lá não ia adiantar. Lugares alagados por toda parte. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E eu orei assim, algo acontece. Quando você fala de batalha espiritual, não é orar e deixar para lá. É você orar até que algo aconteça. E em inglês significa push. P-U-S-H. Push. Diga push. Push significa, é um acrônimo também. Pray until something happen. Ore até que algo aconteça. Então não é orar, Deus não fez, então não é, acho que não é da vontade dele. Não. Você ora até que algo aconteça. Pray until something happen. E eu estou orando, e orando. Chegou uma hora que eu vi, era assim na minha mente, o Senhor me mostrou um anjo. A nossa casa era assim de comprido, assim, a garagem na frente, a casa para trás. O Senhor me mostrou um anjo de joelhos na frente da garagem, com a asa cobrindo a casa inteira, desse jeito. Quando eu vi aquilo, eu falei, ok, não preciso mais orar, o Senhor ouviu minha oração. E para a glória do Senhor, irmãos, a água chegou até na rua, mas não passou ali, não subiu na garagem, não entrou na casa, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. 8 anos atrás, eu estava ministrando, onde eu estava? Estava em algum outro, estava aqui também no Brasil. Aí, no mesmo lugar, foi quando estava aquele furacão que ia entrar em Tampa. O raio dele era 400 quilômetros. 7 milhões de pessoas saíram da região. 7 milhões. Eu estava aqui, eu falei, eu preciso ir para lá. Deus me deu uma urgência no meu espírito. Eu falei, eu preciso ir para casa, porque eu creio que o Senhor quer que eu esteja lá para orar. Claro que tinha muitos pastores orando, igrejas jejuando, ia ser devastador, irmãos. E eu me recordo que eu cheguei no aeroporto de Tampa, 2 voos depois, 1 ou 2 voos depois que eu cheguei, o aeroporto fechou. Fui para casa, o vento ia começar acho que às 8 da noite. Eu comecei a orar, irmãos, diante de Deus. Eu orei por 12 horas.
eu fazia 1 hora de oração, 1 hora de louvor, 1 hora de oração, 1 hora de louvor, 1 hora de oração, 1 hora de louvor, pedindo perdão pelos pecados da cidade, pedindo que Deus tivesse misericórdia, pedindo que o Senhor visitasse aquela região, que o Senhor pudesse agir poderosamente naquele lugar. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, 12 horas. Chegou uma hora, na última hora, que eu vi no meu espírito, como se eu estivesse em cima do furacão, vendo o olho do furacão, e o Senhor falou: comanda para que o furacão se mova numa outra direção. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, o furacão se moveu, não entrou na nossa região, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Isso é o que eu estou falando, irmãos. A nossa luta não é aqui, a nossa luta é lá, mas nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Por isso que você está aqui nessa noite, para que você se aproprie das armas que o Senhor já te deu. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes. Sim, aí vem agora a armadura: cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá, cada uma dessas partes. Cinturão da verdade. Para um soldado romano, o cinto solto significava que o soldado não estava preparado para a batalha. O cinturão da verdade para nós representa a integridade fundamental que mantém tudo conectado, tudo unido. João 14,6, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho o cinto é a verdade. Se eu tenho a verdade como um cinto, na hora que vem o ataque, eu tiro a palavra específica do cinto para atacar contra Satanás. O cinto, a palavra de Deus deve estar, irmãos, é o que mantém a armadura no lugar. Quando você recebe algum ataque, quando vem um diagnóstico, quando o médico fala alguma sentença, assim como eu já recebi várias. Já recebi sentenças que eu ia ter que colocar a ponte de safena. Ia ser em tanto, acho que era 8 anos. 8 anos você vai ter que colocar, porque a pressão está muito alta, porque o triglicérido está desregulado, porque o colesterol não está bom. Aí não sei o que, vai e fala. E a pior parte, irmãos, é que quando o médico fala, não estou menosprezando os médicos, não. Mas, irmãos, eles falam com base no que eles conhecem. E nós falamos também com base nos que nós conhecemos na verdade. Não aceitei, rejeitei. Eu não estou falando que não tem que ter mudança. Não adianta você comer de uma forma errada e clamar pela verdade. Mas houve umas mudanças, e para a honra e glória do Senhor, o tempo determinado pelo médico passou, não aconteceu, não tive, não vou ter, porque o Senhor renova as minhas forças como a da águia. Passa um tempo, problema na coluna, o médico fala: você tem um caso raro de escoliose, a sua coluna está torcendo na direção contrária, em 5 anos você vai ter que estar na cadeira de rodas. No começo eu até pensei, sabe assim, quando você recebe, quando vem tão de surpresa, eu falei: meu Deus, tanto que eu viajo, tanto que eu faço a sua obra, Senhor, vai ser meio difícil se locomover. A imagem, quando o médico fala, eu me vi na cadeira de rodas. Mas chegou uma hora, eu falei: Senhor, eu não creio que o Senhor tem isso para mim. Eu vou lutar contra isso, eu vou lutar contra essa imagem, vou lutar contra essa palavra. E eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Ele falou em 5 a 6 anos, irmãos, já passou uns 20. E eu não tenho nenhum plano para ir para a cadeira de roda. Quem pode dizer amém? Mas é o que eu falei ontem. A fé, ela tem um foco. Aonde está o seu foco? Está no que o médico falou, no que o advogado falou, no problema, ou no seu vizinho, ou na situação, ou a sua fé está no foco da palavra de Deus? O cinto, irmãos, é isso. Representa, o Senhor é o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. A couraça da justiça, isso é fundamental. Couraça.
O peitoral protegia os órgãos vitais do soldado, especialmente o coração. Era feita de bronze ou de ferro. A couraça da justiça guarda o coração, a sede das emoções e da vontade, contra a condenação e os ataques do inimigo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe por que isso aqui é importante, irmão? Porque às vezes quando a gente falha ou a gente erra, o inimigo vem com acusação. Mas quando você entende que Jesus, Ele é a nossa justiça. Então não é porque nós somos bonzinhos, não. Mas é porque o Senhor pagou um preço de sangue. Ele que não teve pecado, Ele toma o meu pecado, Ele toma o seu pecado. Por isso quando alguém chega, pastor, eu acho que tem uma maldição hereditária na minha família. Eu acho que isso está acontecendo porque a minha mãe, ou a minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Irmãos, mesmo que tivesse uma maldição hereditária, a palavra de Deus diz que Ele cravou na cruz. Ele se fez maldito para que eu seja abençoado. Então a maldição que tinha na minha família não tem mais, porque eu me apropriei da obra da cruz de Jesus. Então eu vejo assim, eu acredito, eu tomo cuidado com isso, e eu acredito. Os irmãos viram aqui ontem quantas curas maravilhosas. Mas nós temos que saber como manter a cura também. Quando a dor volta, você se posiciona. Ou se voltar, você se posiciona. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. O inimigo tenta roubar, mas você se posiciona em Cristo Jesus. Você toma posse dessa armadura. A minha retidão não está em mim. A minha retidão não é no que eu faço. A minha retidão vem de Jesus. Righteousness, right standing with God. Você está justo, você está justificado perante Deus por causa de Jesus. Couraça da justiça. Terceiro, sapatos do evangelho da paz. Eram sandálias como sola cavrejada para o soldado, para pisar firmemente, mesmo em terrenos acidentados. O soldado podia marchar longas distâncias sem escorregar. Irmão, olha só, o evangelho nos dá uma base firme e prontidão para avançar na batalha, mesmo diante de terrenos difíceis. A palavra de Deus até diz em Salmos 18, 32 e 33, que Ele faz os meus pés como da corça. Aleluia. Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as coisas boas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Efésios 2:14. Cristo é a nossa paz. Quem está entendendo que é se revestir de Cristo? Cinto da verdade, Cristo. Couraça da justiça, Cristo. Os sapatos, Cristo. Cristo é nossa paz. A cruz, a vida crucificada, traz paz para que possamos não só viver em paz, mas anunciar em paz. Um crente seguro no evangelho permanecerá firme contra as provações e levará a paz onde quer que ele for. Irmãos, Deus não chamou você para ser um furacão, nem um tornado. Quem pode dizer amém? Sabe aquele irmão que chega e você fala: sangue de Jesus. Já pensou? Você chega no lugar, e porque você chegou ali, a paz chegou. Pode ter maior desespero. Quando você chega, a paz chega. Porque os seus pés estão calçados, porque você está andando em Cristo. Tempo atrás me chamaram lá. Fui orar para um senhor, estava no hospital na cidade de Springfield. Eu não sei se falaram para ele que eu era padre. Eu acho que foi isso. Porque eles esperavam que eu chegasse lá e desse, né? Tem um nome, não sei em português. Extrema unção, quando é assim, a pessoa, né? Está morrendo. Eu cheguei, estava a família inteira em volta da cama. Esse senhor estava na... Aí eu olhei e falei, achei esquisito. Mas, o senhor pode começar? Eu estava com a Bíblia. Eu olhei para o homem, o médico falou que ele ia morrer em 36 horas. Aí eu falei: o senhor já ouviu falar que o Senhor pode te curar? Eu percebi assim no lugar. Era como se o pessoal pensasse assim: chamamos a pessoa errada. Ele abriu um olho e falou assim: eu nunca ouvi que eu podia ser curado. Aí eu falei: então o senhor precisa ouvir meu testemunho.
Aí contei testemunhos de cura. Todo mundo ficou perdido, irmãos. Havia uma confusão no lugar. Quando eu cheguei, não porque eu cheguei, mas porque eu estou revestido de Cristo, eu trouxe uma palavra de paz. E eu falei assim: é importante que o Senhor receba essa palavra de paz. Pode ser às 36 horas, ou Deus pode te dar mais tempo de vida, mas eu quero que a paz do Senhor possa reinar no seu coração. Ele falou: eu quero essa paz. E eu quero orar para o Senhor para ser curado. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai sair desse hospital em 36 horas. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ele saiu do hospital curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando a pessoa está desesperada, quando eu aprendo muito isso com Jesus. Quando chegava no lugar, eles queriam pegar Jesus de surpresa. Ele fazia algo que desarmava aquela situação. Eles pegam a mulher no adultério. Senhor, pegamos essa mulher no adultério. De acordo com a lei, ela precisa ser apedrejada. Jesus pega, começa a escrever na areia. Aí eu fico imaginando o que ele escreveu também, porque não fala. Mas eu imagino quando ele fala assim: ok, quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. Eu não sei se ele começou a escrever o pecado daquele ali. Aquele ali fez isso aqui a semana passada. Ou talvez ele falou assim: bom, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Vocês pegaram ela no adultério, no ato do adultério. Ou seja, todos vocês viram. Só ali ele já matou todos. E as pedrinhas caindo, né? Eu imagino. Jesus desarma a situação, porque Ele é o príncipe da paz. Eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua casa. Eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua família. Eu quero declarar, sabe aquela reunião que você olha assim, não sei, né? Lá nos Estados Unidos é típico. Tem a reunião da Páscoa, a família vem. Tem a reunião do Thanksgiving, em novembro a família vem. Tem a reunião do Natal, a família vem. A reunião do Ano Novo, a família vem. E é só essas 4 datas do ano que a família está junto. E às vezes isso já é demais. Mas irmãos, quando você está revestido de Cristo, não só quando você chega, mas seja onde você for, a paz do Senhor Jesus vai se manifestar. Paulo, quando ele fala sobre a graça e a paz, é porque o judeu saudava-se com a paz, o gentio saudava com a graça, porque ele foi alcançado pela graça. Então, aí por isso que os dois, né, o gentio e o judeu, um trazia a graça, o outro trazia a paz, mas em Jesus os dois são um. Por isso que eu gosto, quando você chega e você cumprimenta alguém, a graça e a paz. A graça, porque foi a graça que nos alcançou. A graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça, mas a paz, shalom, significa que não vai ter nada quebrado e não vai ter nada, falta de nada na sua vida. Em nome de Jesus. Quem recebe a paz do Senhor hoje? Cristo é a nossa paz. 4, o escudo da fé. Mas isso aqui protegia todo o corpo. Ele tinha mais ou menos 2,5 pés por 4 de altura. Ele podia ser encurvado, mas o mais incrível é que os soldados podiam ligar os seus escudos para formar uma muralha defensiva. Sabe aqueles filmes de gladiador? Você já deve ter assistido. Aqueles filmes de gladiador mesmo, assim, que eles conectam os seus escudos. Teve aquele, acho que o primeiro gladiador, quando eles chegam na arena, eles conectam seus escudos. Agora imagina isso, irmãos, acontecendo na dinâmica de igreja, onde os escudos se conectam, onde nós entendemos que não é cada grupo dividido, cada ministério fazendo o que quer. Nós estamos conectados com o cabeça, que é Cristo. E de acordo com o Salmo 133, o óleo vem sobre a cabeça, vem sobre a barba, vem sobre as vestes. Irmão, esse é o lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É o lugar onde a igreja se move como uma só. Em inglês a gente fala as one, como um só. Não um corpo desconectado, mas um corpo ligado, um corpo conectado em Cristo Jesus, um corpo que se move embaixo de uma ordem divina, um corpo que acredita que Sorocaba é do Senhor Jesus, que Votorantim é do Senhor Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que do norte, sul, leste, oeste vai acontecer um grande mover, um grande reavivamento, vidas serão salvas, vidas serão saradas, vidas serão libertas, e você faz parte disso, irmão e irmã. Se você crê, pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia.
Mas é embaixo dessa ordem, é embaixo desse comando, é embaixo disso de você ter o escudo da fé. O inimigo colocava a flecha no piche, colocava fogo. Quando ele lançava, irmãos, imagina isso, se pega na pessoa, mesmo que ela não morresse, ela ia sofrer da queimadura, dentro para fora, queimando. Mas quando você tem o escudo da fé, a fé vem como? E ouvir a palavra de Deus. Quando você tem o escudo da fé, você usa o escudo, você está ligado em Jesus. Então vem e você coloca o escudo da fé. Agora a pessoa só conhece um verso. Imagina só, coitado, o tamanho do escudo dela. Não é nem o igual do Capitão América, é a parte central, só aquele. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. 1 João 5:4. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça de um soldado e muitas vezes tinha uma crista para significar a posição ou a filiação, mas um golpe na cabeça era fatal. O capacete, irmãos, protege a mente, onde as batalhas espirituais são frequentemente travadas. A gente comentou hoje no almoço sobre Joyce Meyer. Eu seguia Joyce Meyer muito no começo do ministério, quando eu estava lá uns 25 anos atrás. E a Joyce Meyer, ela tem uma frase em inglês que ela fala assim: You have to think about what you're thinking about. Você tem que pensar naquilo que você está pensando. E a profundidade disso é, irmãos, de você entender que existem pensamentos que você não pode alimentar. Mas quando você pensa no que você está pensando, quando você tem um pensamento de algo que não se alinha com a palavra de Deus, você já rejeita. Quem pode dizer amém? A batalha da mente, irmãos. 2 Coríntios 10, do 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir, para demolir fortalezas. É como se fosse um castelo de argumentos. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma, irmãos, são fundamentos contraditórios com a intenção de enganar. Toda altivez, algo ou alguém que se considera superior, orgulhoso, digno, pode também estar relacionado com um comportamento que denota arrogância ou soberba. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir coisas como essa, que se levante contra todo o conhecimento de Deus, levando cativo, aprisionando, irmãos. Pensou algo que não deve, é ali que você já deve interromper aquilo, clamar pelo sangue de Jesus, falar: eu tenho a mente de Cristo, eu não aceito esse pensamento não veio de mim, não é do Senhor, e eu rejeito isso agora na autoridade do nome de Jesus. Às vezes passa um pensamento, tem gente que não fala isso: ai pastor, tem gente que fala as coisas, eu deixo entrar por aqui e sai por aqui. E eu falo: está errado. E a pessoa: ah pastor, por quê? Saiu por aqui. Eu falei: o problema é que passou por aqui. Tem coisa, irmão, que não é nem para entrar. Tem coisa que quando você ouve, ali mesmo você já para e fala: não, em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Atos 4,12 diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, a certeza de salvação em Cristo protege nossos pensamentos, nos protege contra o engano e desespero e fadiga espiritual. Em 5, a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela era curta, não era uma espada longa, projetada para combate corpo a corpo. O que nos ensina que o confronto espiritual muitas vezes é corpo a corpo, mental, emocional, espiritual, direto, e por isso que exige uma habilidade na palavra. 2 dimensões, logos e rema. Não tenho tempo de entrar em detalhes, mas é tremendo isso. Mas o logos é a palavra eterna, escrita e completa, a Bíblia como revelação de Deus. O rema é a palavra específica, viva, liberada no momento certo pelo Espírito Santo. A espada afiada precisa que corte exatamente onde é necessário. Quem pode dizer amém? Eu vi uma frase de Charles Spurgeon. Ele fala assim: discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado.
Que o certo e errado é óbvio. Discernimento é você saber a diferença entre o certo e o quase certo. Quem está entendendo? Irmãos, nós precisamos, ainda mais agora, nessa época, nós precisamos de discernimento que vem do alto. Quem pode dizer amém por isso? Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Provérbios 12:18, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Quem é sábio aí, diga amém. Quem é tolo, diga amém. Teve alguém falando aí. A língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. Tem uma outra tradução que eu vi, eu procuro ver diversas traduções. Tem uma que fala assim: há algum cuja como que fala essa palavra? Tagarelice. Tagarelice? Parece língua estranha, né? Tagarelice. Olha aí. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. É medicina, é boa essa palavra também. Por quê? Quantos aqui você já tomou remédio 3 vezes por dia? Ou 5, que fosse. 6 em 6 horas. 8 em 8. 2 vezes por dia, 12 em 12. Irmãos, o que aconteceria se nós usássemos a palavra de Deus como medicina? 3 vezes por dia. Já pensou? Chegar aqui, pastor e a pastora, qual que é o seu problema? Ok, ansiedade, o pastor puxa lá o laptop dele, ou o tablet, aí ele fala, pega 5 versículos que tem a ver com ansiedade. Fala assim, tome isso aqui, irmão. 3 vezes por dia. É medicina. De você chegar, eu já fiz isso em alguns aspectos, de você chegar às 8 da manhã, Senhor, eu declaro a sua palavra sobre a minha vida. O Senhor não me deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de poder, de uma mente sã. Passa 8 horas, Senhor, eu declaro isso na autoridade do nome. Eu falo isso porque eu já passei por ansiedade, de ataques de pânico. E foi 1 mês, irmãos, com palpitação, com ansiedade. E olha só o pior, o porquê que eu estava tendo essa ansiedade. Eu comecei a pensar, meu Deus, como que eu vou continuar pregando pro resto da vida? Esse foi meu pânico. Eu pirava na hora de preparar a mensagem. De verdade, irmãos, tinha mensagens que eu levava de 20 a 25 horas para pregar 1 hora. Eu falei, Senhor, é demais. Como que eu vou fazer isso pro resto da vida? E eu comecei a declarar a palavra do Senhor. O Senhor não me deu espírito de medo. O Senhor me deu espírito de ousadia. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Senhor Deus, a tua palavra, 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Eu declaro sobre a minha vida, Pai, que pode ser 5 pães que o Senhor tem me dado, mas esses 5 pães vai ser o suficiente para alimentar uma multidão. Eu quero declarar, Pai, quando eu abrir a minha boca, vai fluir revelação, vai fluir palavra, o povo vai ser alimentado, o povo vai ser fortalecido. E eu comecei a declarar, irmãos, 1 mês lutando contra a ansiedade. Eu não sei que dia exatamente foi, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui completamente liberto. Não tomo remédio para ansiedade, não tenho problema para dormir, não tenho, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu usei a palavra do Senhor como um medicamento. Na guerra espiritual, irmão e irmã, o rema, a palavra rema é chave, referindo-se a palavras específicas de Deus, dadas no momento certo, por meio de revelação. Jesus usou a palavra, vamos para isso lá agora, Mateus 3, 16 até o 4:10. Batizado Jesus, logo saiu da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Vindo sobre ele, eis uma voz dos céus que dizia, amém?
Este é meu filho amado em quem me compraz. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és o filho de Deus. 40 dias atrás o Senhor abriu, o céu se abriu e o Senhor falou: este é o meu filho amado. Passa 40 dias, olha a tentação: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Se você vê no original, essa palavra significa rema. Não só de pão viverá o homem, mas de toda rema que procede da boca de Deus. Irmãos, Deus tem um rema para você nessa noite. Eu disse que Deus tem um rema, mas o rema de um não é o rema do outro, porque cada um está passando algo diferente aqui. Mas é por isso que você tem que conhecer a palavra Logos, para que o Espírito de Deus traga a revelação. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios: não havendo revelação o povo perece, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Não havendo profecia, palavra revelada, não havendo o rema. Então o ataque, esse primeiro ataque que veio contra Jesus, o primeiro ataque foi contra a sua identidade. E o inimigo usa o quê? A fome. Jesus tinha ouvido 40 dias antes a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. O diabo estava tentando minar essa convicção, plantando dúvida como condição. Se és o filho de Deus, sacia a sua fome. Olha aqui, irmãos, qual é o problema? Sentir fome não é pecado, mas saciar essa fome fora da palavra é dar brecha para o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ir mais profundo, posso ir mais profundo? Sentir fome não é pecado, mas saciá-la fora da palavra é dar brecha para o inimigo. Deixa eu usar outro exemplo. Pastor, o casamento está ruim. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu não tenho mais o que eu gostaria de ter dentro de casa. A pessoa está passando fome emocional, a fome de ter um abraço, a fome de sentir o amor, a fome de sentir o calor. Aí o problema é como? Quando ela procura saciar essa fome fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Você não é filho de Deus? Essa é típica. Não, mas Deus quer que você seja feliz. E a pessoa abre uma brecha: pastor, eu tenho esse problema, eu tenho essa ansiedade, não sei mais o que fazer, pastor. E eu me recordo que quando eu estava no mundo, eu usava drogas, e na hora que eu usava drogas, o que ela tem? O problema não é sentir a fome, é como nós vamos saciar essa fome. Por isso que a nossa fome deve ser saciada pela palavra. Teve uma onda, né? Agora eu não sei como é que está, mas os jovens, não, quando tinha dor, começou essa onda dos jovens se cortando. Eu orei por uma moça uma vez, onde ela falou: pastor, é muito louco, porque na hora que eu estou sentindo dor, eu me corto e traz um refrigério. Eu falei: moça, isso é demoníaco. Deus não quer que você se machuque para curar uma ferida. Foi tão incrível, irmãos, que Deus não só libertou essa jovem, como a cicatriz desapareceu para a honra e glória do Senhor Jesus. O problema não é ter fome, é como você sacia a sua fome. Outro exemplo, Gideão, lembra dos 300? O Senhor falou para ele: eu vou separar, tem muito homem aí. Tinha 32 mil, aí saiu um grupo, ficou 10 mil. Agora eles iam lutar contra 120 mil. 10 mil não era mal, porque dava 12 homens para cada um. O Senhor falou: não, é muita gente. O Senhor falou assim: fala para eles descer para beber água, e eu vou separar aquele que eu quero que você escolha. Olha só como que o Senhor separou, irmãos. O Senhor não falou quem era. O Senhor, Gideão só viu e falou assim: tem 300 aí que trouxe água na boca. Eu acho que não é esses não, porque o Deus não tinha falado quem era. Você pode ver lá. Aí depois disso ele fala assim: com esses 300. Imagina o Gideão: os 9.700, Senhor. Não, eles mergulharam na água, e estavam se banhando, e estavam fazendo, jogando água. Estão preparados para a batalha? Não. É melhor ter 300 conectados como uma voz só.
do que você ter 9.700 que não sabe para onde está indo, do que ter 9.700 com sede, que quando vê água se empolga. É melhor você ter 300 que traz água na boca e lambe como o cachorro, mas eles estão preparados para a peleja, mesmo na hora que eles estão tomando água. Você está entendendo, irmãos? É na hora da fome, é na hora da sede que o Senhor nos prova. É na hora da fome, é na hora da sede que o Senhor vê qual que é a motivação do seu coração. Então nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, o errado não é ter fome, mas como você vai saciar essa fome. E o Senhor é aquele que quer saciar sua fome, e Ele é aquele que quer matar sua sede também. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? O diabo levou, essa foi a primeira tentação. O diabo leva uma cidade, levou a cidade santa, colocou sobre ele o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, de novo, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele usa a palavra, olha só, a segunda tentação, ele manipula a palavra. Está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo estava usando o Salmo 91, distorcendo o significado, o que mostra que o inimigo conhece a palavra também, né, irmão? Mas ele usa fora do contexto. Jesus responde com uma palavra rema: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então você vê que a espada do Espírito não é somente conhecimento bíblico, mas é discernimento espiritual. O Espírito Santo ativa a palavra certa para cortar a mentira, corrigir o engano e vencer o ataque. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Terceira tentação, levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, o mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa tentação, irmãos, é incrível, por quê? É uma identidade sem cruz. O diabo oferece reino e glória se Jesus abrir mão da cruz e o adorar. O ataque aqui é contra o propósito de Jesus: reinar sem sofrer, conquistar sem obedecer, receber glória sem cruz. Mas Jesus responde, Deuteronômio 6,13: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus expulsa o diabo com autoridade, e a espada do Espírito sela a vitória. Quem pode dizer amém? E eu encerro essa parte com isso aqui, que Paulo fecha agora, olha só como ele fecha tudo isso. Efésios 6,18: com toda oração e súplicas, cada uma delas tem um significado, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele coloca que, irmãos, você vai usar todas essas armas como um soldado de Cristo, mas ao mesmo tempo você vai estar orando uns pelos outros. Aí ele fala assim no verso 19: e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, ousadia, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quem pode dizer amém por isso? Irmãos, não é só orar uns pelos outros, mas é orar pela sua liderança. Quem pode dizer amém? Orar pelos líderes, orar pelos pastores. Ontem eu falei sobre isso, Marcos, quando os apóstolos voltaram para casa, depois que ameaçaram eles a não falar mais no nome de Jesus, eles oraram não para que a prova diminuísse, eles oraram não para que eles parassem a perseguição, eles oraram: Senhor, nos dá ousadia e intrepidez, para que possamos ministrar a Tua palavra com poder, enquanto estendes a Tua mão para curar. Eles não oraram por cura, eles oraram para pregar a palavra com poder. Irmãos, quando você ministra a palavra do Senhor com poder e autoridade, quando você ministra com ousadia e intrepidez, os milagres vão acontecer.
Porque essa força não vem de nós, essa força vem dele. Os irmãos sabem, sempre que nós vemos, eu venho com esse alvo de poder liberar a cura, mas eu não quero só liberar a cura, eu quero que a cura seja ativada nesse lugar, seja ativada na sua vida, seja ativada na vida dos pastores, seja ativada quando você mesmo estiver sozinho, você vai orar e declarar, e os milagres vão acontecer em nome de Jesus. Se eu contar, irmãos, no começo, cada coisa louca que acontecia, ainda acontece, mas no começo eu só fazia isso, não tinha uma igreja local, só viajava ministrando 7 meses do ano. Eu me recordo uma vez, eu estava no sul do Brasil, a moça chega com o nariz quebrado para o lado aqui assim, e eu olhei, a família estava ali, e naquela hora foi um impulso, a palavra já tinha sido ministrada, eu olhei para ela e falei, você crê que Deus pode endireitar o seu nariz? Eu me lembro se fosse hoje, ela falou, pastor, eu creio, eu não sei se ela cria, mas eu crio, irmãos, e na hora que eu toquei no nariz dela, eu movi para o lado e o nariz moveu. Sangrou, alinhou, ela pegou o espelho, o marido veio, os dois orando, chorando, o nariz, foi a cirurgia plástica mais rápida, e de graça ainda, né? Coisas assim. Ministrando em Oswaldo Cruz, minha tia, eu esteve com ela semana passada, ela falou, você estava em Oswaldo Cruz, Leif, você era doido, você chegou lá na igreja, uma igreja quadrangular, e eu ministrando, veio um senhor, não podia mover o braço, ela falou assim, você puxou o braço dele, nós ouvimos o estralo, ela falou assim, você pegou o braço, você creio, em nome de Jesus, você fez assim, pá, quando você fez isso, fez... O homem gritou, a gente achou que machucou, você perguntou para ele, aí ele falou assim, eu estou completamente curado, eu não podia fazer isso, e começou a igreja, foi a loucura, e o povo foi aplaudindo, veio uma irmã correndo na lateral, veio aqui, eu falei, e o seu problema? Ela falou, eu só vim testemunhar, na hora que o senhor puxou o braço dele, eu fui curada lá atrás do mesmo problema. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Irmão, irmã, saiba quem você é em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Vai se colocando em pé.